Shalom, nós estamos aqui para mais uma gravação, para mais uma aula, para mais um momento juntos, para aprendermos, avançarmos e compreendermos ainda mais vários assuntos relacionados ao contexto da teologia. Hoje iremos falar sobre o período patrístico dos séculos I ao século IV, tá? Compreendendo que quando se fala de patrístico ou de pais da igreja, estão falando daqueles que foram os mentores, os responsáveis, os grandes guardiões da fé e da crença, que deram continuidade ao trabalho eclesiológico e teológico desenvolvido pelos apóstolos após o primeiro século. Mas antes de entrarmos no conteúdo, eu quero te pedir a fazer um grande favor. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se não é, e se é inscrito, e não, mesmo que até não seja, dê aí o seu like para apoiar e avançar e fazer crescer ainda mais este conteúdo, este vídeo, essa aula, e compartilhe também o conteúdo para podermos crescer cada vez mais. Muito bem. Quando falamos do primeiro período da teologia oriental, esse primeiro período ele vai coincidir com o da teologia ocidental, que justamente é o período denominado patrístico, tá? Nessa época é que as igrejas do Oriente e as do Ocidente ainda estão unidas, dando origem a um patrimônio teológico único, para que a formação contribui tanto aos pais latinos, né, como também aos gregos. Os pais latinos que seriam quem? Tertuliano, Cipriano, Agostinho, Hilário, Ambrósio, né, e outros. Como os gregos também que seriam já Orígenes, Clemente, Basílio, Gregório de Nacianzino, e o Gregório de Nissa e João Crisóstomo, tá? Então, durante essa primeira fase da história da ciência teológica, as principais características dessa reflexão são as mesmas que estão dentro do contexto da região do Oriente e da região do Ocidente, tá? E elas têm um caráter, vamos dizer assim, bíblico, porque se inspiram dentro do contexto canônico, e também até apofático, porque coloca preferencialmente a ênfase nessa ingognoscibilidade, tá? E na inefabilidade de Deus e dos seus mistérios. Então, também podemos considerar que é assistemático porque estuda os problemas que são impostos pelas circunstâncias, não se preocupando em abordá-los ordenadamente em seu conjunto. E também podemos dizer que é platônico porque justamente adota como instrumento conceitual a filosofia de Platão, aplicando a divisão entre o mundo natural e o mundo sobrenatural. Então, há uma ruptura que Platão coloca entre mundo sensível e o mundo inteligível. Então, essas características permanecem constantes, fixas em toda a história e em todo o contexto da história da teologia oriental, e com o tempo tende a se acentuar em favor também de um misticismo e até de um intuicionismo. Já na teologia latina, depois da época patrística, essas características se eclipsam pouco a pouco, cedendo lugar a características contrárias que são de menor contato com a fonte bíblica. Preocupação como essas, enfáticas e até preocupações catafática e sistemática de um aristotelismo como até de um instrumento conceitual. Daí ter ocorrido um progressivo afastamento entre as teologias oriental e ocidental durante a Idade Média e a época moderna.
Então há um afastamento destinado a se aprofundar em uma virtude do cisma até entender-se e até se estendendo não só a forma, mas também o conteúdo e a reflexão teológica. Então, os primeiros 5 séculos, eles vão constituir a idade de ouro dos grandes mestres, dos padres e doutores da igreja, que vão transmitir às futuras gerações a herança denominada de paradoses, tá? Que já é uma herança formada em grandes linhas. Os nomes inesquecíveis, aqueles nomes que marcaram a época, que nós podemos dizer que contribuíram com a formação da teologia oriental, foram Justino, Clemente, Orígenes, tá? Atanásio, Cirilo, Basílio, Gregório de Naciênzeno, Gregório de Nisa, tá? Gregário de Nisa e João Crisóstomo, Nestório e o Pseudo Dionísio. Pseudo Dionísio também foi um que colaborou bastante. A era de Justiniano, que vai ocorrer nesse período dos séculos, vamos dizer, 6 até o 8º, né? Ali nos anos 527, 565, tá? Os teólogos empenham-se na luta, que podemos dizer contra os dois excessos, o monofisismo e o nestorianismo, tá? A figura mais ilustre deste período, nós podemos dizer que é João Damasceno, porque ele vai, vamos dizer assim, marcar uma, uma superação à controvérsia através da explicitação de conceitos de natureza e hipostase. Então, a sua principal obra é a denominada Tefid Ortodoxa, ou a fé ortodoxa, ou sobre da fé ortodoxa, tá? Uma grandiosa, que essa obra é uma grandiosa síntese, tá? De uma tradição que vai encerrar a era patrística, abrir a época das cadeias enciclopédicas e que vai ser preponderante para substituições, citações e justificações baseadas nos consensos denominados patrum, tá? Ou patrísticos. Outros teólogos da primeira grandeza, como por exemplo o Máximo ou Confessor, que em suas viagens, seus contatos em Jerusalém e até em Roma, tá? Sobretudo até nesse período de 638, que o Papa era o Martim I, ele vai combater todo o monofisismo e todo o monotelismo. Então, o seu grande Florilegium, né, vai revelar uma visível influência de um pseudo Dionísio e de uma filosofia neoplatônica, na qual o meio técnico mais apropriado para exprimir a ortodoxia ele vai trabalhar, ele vai propor. Então, durante a época justiniana, é que vai nascer a famosa controvérsia do Filioque, que falando justamente da processão do Espírito Santo, e do terceiro concílio de Nicéia, em 787, já vai utilizar a forma espatre per filiam, que é a forma que não foi recebida favoravelmente pelos teólogos ocidentais, tá? Que nela eles viam uma ambiguidade, um perigo de que o Espírito Santo fosse considerado uma criatura, e daí a áspera e longa disputa que vai ocorrer, como se é notório nos livros de história da igreja, com a separação ou uma grande divisão entre as igrejas de Constantinopla e Roma. Então, mais tarde, vai se iniciar e vai surgir, dentro desse contexto histórico, o período denominado de Fóssil e Celulário, dos séculos justamente 10 e 12, tá? O fóssil é geralmente recordado
por sua participação no cisma do Oriente, que mais frequentemente vai ser ignorado e os seus méritos no campo teológico, muito embora tenha sido o maior ocultor da ciência sagrada em seu tempo. Então, esse elemento que mais distingue a sua especulação teológica é o lugar absolutamente novo que nela vai ocupar a filosofia aristotélica. Ele vai ter, inclusive, utilizar a lógica do Estagirita, tá? Como a grande habilidade para defender essa validade do perfilium. Então, geralmente vai interpretar a Sagrada Escritura em um sentido histórico, literal, e vai ter uma grande estima, tá? Pelos pais da igreja, menos aqueles que nós denominamos os latinos e o próprio João Damasceno, que vendo neles os autênticos intérpretes do Evangelho, antes da separação da Igreja Latina, vão começar já a observar, tá? uma ruptura com Roma que vai surgindo, com a breve até duração, que vai se defender mais as razões disciplinares e as razões de ordem dogmática, tá? Mas até podemos dizer que a priorização é para as disciplinares do que da ênfase doutrinária ou dogmática que estava em pauta. Então, já no século X, essa cena teológica vai ser dominada pela figura de São Simeão, chamado o Novo Teólogo, né? Segundo Vladimir Lonzik, ele merece amplamente tal título porque foi ele quem impôs um novo rumo à teologia denominada bizantina. Com esse efeito, ela, que antes tinha uma orientação essencialmente cristológica, até para assumir uma orientação predominantemente pneumatológica, os problemas relativos ao Espírito Santo e à graça agora vão ser o núcleo central em torno da qual vai gravitar esse pensamento teológico. Então, nesse meio tempo, já vai se tornar sempre mais tênues as relações de Constantinopla com Roma, já em virtude das péssimas condições políticas em que se encontrava o Ocidente naquela época, por causa das invasões dos húngaros, normandos e árabes. Então, até por isso que quando Miguel Cerulário anatematiza o Papa de Roma em 1054, mais do que criar uma situação nova, ele já está selando os estados de fato de uma separação que vai perdurar há alguns séculos, como é o exemplo de Bizâncio, tá? Que foi depois seguido pouco a pouco por todas as igrejas do rito bizantino. Já podemos dizer, como Fóssil Cerulário, que também foi um dos maiores teólogos do seu tempo, tendo até contribuído com seus escritos para escavar um fosso ainda mais profundo que a Igreja Latina, em duas cartas, como a Epístola Ad Petrum Antiochianum e Epístola Leonis Arquitensis, tá? Que bem como no denominado Panóplia, né, vai acusar os latinos de se terem afastado da tradição apostólica nos seguintes pontos, como os ázimos, os pães ázimos, tá? O jejum, o sábado, a abstinência, o rito do batismo, o culto das imagens, o filioque, o período romano. Então, esse outro grande pregador e teólogo desse período, de 1070, o Miguel Picellus, que é um poeta, historiador e filósofo, além do teólogo, além de teólogo, ele vai, como Fóssil, utilizar tanto a filosofia platônica como a aristotélica. Entre as suas postulações e doutrinas, ele vai, as mais notórias, as mais dignas assim de serem mencionadas,
vai ser a processão denominada expatritantum, que é uma certa substância material nos anjos, a santidade da Mãe de Deus no momento e até da sua concepção e é a sua função medianeira, tá? Depois nós vamos ter a Picelos, que vai ter inúmeros discípulos de valor, entre os quais João Ítalo, Teofilato, Prelada Bulgária, tá? No século XIII vamos ter a teologia bizantina, que vai se polarizar em torno do Concílio de Lyon, que vai se propor a restabelecer uma união entre Constantinopla e Roma, e os esforços daqueles que procuravam dissipar as razões do conflito não vão ter tanto êxito. E os resultados positivos do concílio não vão ser bem acolhidos pelos monges e pelo povo, e até o cisma vai continuar. Então, o período de Gregório Palamas, lá nos séculos, vamos dizer assim, 14, 15, por volta lá do fim da Idade Média, né? Já dentro do contexto da teologia ortodoxa, que é dominada pela figura de Gregório Palamas, né? Já que é um fecundo escritor e vamos dizer assim, que Palamas também é um dos responsáveis por efetuar uma síntese do pensamento patrístico na teologia denominado da glória de Deus. As suas teses mais características são: o homem o homem não pode conhecer a essência de Deus, do Deus transcendente. Depois, porém, pode conhecer suas ações, suas operações, seus atributos. Por isso, em Deus, deve haver uma distinção real entre a essência incognoscível e os atributos cognoscíveis. Então, em 1351, a doutrina denominada Palamita, ela vai ser canonizada pelo Sínodo de Constantinopla com a expressão mais autêntica, ou como a expressão mais autêntica da fé ortodoxa. O Gregório de Palamas, ele vai ter numerosos discípulos, entre os quais até podemos colocar aqui o Nilo Cabasilas, tá? Que é o sucessor do seu mestre na cadeira de Tessalônica e o autor, entre outras coisas, da régula teológica de Causis Tisseatinon e a Inclese de Papai Império e a Filóteo Cossinus, tá? Que é o primeiro abade, podemos considerar o Nilo Cabasilas, tá? dos montes de Athos, né? E mais tarde ele se torna o patriarca de Constantinopla e também o autor da grande obra e afamada obra Enconomium, né? Enconomium sobre Gregório Palamas, tá? Mas Palamas também vai ter outros adversários e mais dignos até de nota, como Niceforo Grégoras, isso em 1360 já, que vai escrever as 11 orações contra Gregário Palamas, e o Prócoro Sidones, em 1368, que ele vai, junto, vamos dizer assim, com uma relação às traduções em grego das obras do Santo Agostinho, e de Tomás de Aquino, ele vai traduzir também a Suma Teológica, né? E a Suma Contra Gentes de Aquino, tá? Agora, outra questão também que podemos colocar, que durante esse período vai nascer a controvérsia em torno da epíclese, a oração que se dirige ao Pai depois da consagração, para que ele mande o Espírito para transformar os dons divinos do pão e do vinho no corpo e no sangue do Salvador. Então, a historiografia recente, ela pode estabelecer-se que a forma transmutans
vai ser introduzido na liturgia ortodoxa somente no século XV, tá? De qualquer modo, essa epíclese vai tornar-se um novo motivo de discórdia com os latinos. Com efeito, até pode dizer que quanto estes afirmavam que a consagração ocorre no momento em que se repete as palavras de Cristo, este é o meu corpo, este é o meu sangue, tá? Lá nas alusões, nas grandes, vamos assim, menções relacionadas à ordenança da ceia, os ortodoxos vão sustentar que além dessas palavras é preciso também a epíclese, ou então que a epíclese não vai bastar por si só, tá? Então a teologia mais tarde, da diáspora, lá do século já 16, tá? Até o século 17, já lá no período de 1453 começando, quando os turcos ocupam Constantinopla, a teologia ortodoxa vai receber um golpe mortal. Por quê? Porque as escolas teológicas vão ser fechadas, muitas bibliotecas vão ser destruídas e muitos teólogos serão exilados. Então vai se constituir a teologia ortodoxa da diáspora. Essa teologia, que vai ser marcada pelos sinais do ambiente em que se desenvolve, e vai denotar, né, uma influência do catolicismo quando se desenvolve em países católicos e vai mostrar uma influência do protestantismo quando se desenvolve em países protestantes. No início, obviamente, é mais forte a influência católica, dado até que os protestantes vão nascer somente no século XVI. Mas depois, a influência protestante vai adquirir um grande e considerável peso. Então, dentre os teólogos influenciadores e influenciados também pelo catolicismo, nós vamos aqui poder recordar o Melésio Pigas, que é um cretense que vai realizar os seus estudos na Universidade de Pávia em 1590, tá? E ele vai ser nomeado patriarca de Alexandria. Ele vai ter uma formação católica, não vai impedir de a sua formação católica, inclusive, não vai impedir dele protestar energicamente quando em 1595 os ucranianos, né, subscrevem a reunião com Roma. Ele vai escrever mais tarde um ensaio intitulado sobre o primado do Papa, em que ele vai conclamar os ucranianos a desfazerem um acordo com Roma em seu escrito, e vai repetir-se com grande originalidade os argumentos, vamos chamados tradicionais dos ortodoxos, contra o primado romano e contra os pretensos erros dos latinos. Tá? Com isso, nós vamos ver que vai começar a surgir entre os teólogos mais sensíveis, tá? A influência protestante, que vamos poder recordar aí como o de Cirilo Lucaris, em 1638, que é um fervoroso promotor do calvinismo, tá? Na Grécia. E em 1629 também o Cirilo Lucaris vai publicar em Genebra o Orientalis Ecclesiae Confessium Christianae Lei, ou uma obra profunda que vai ser impregnada de calvinismo, que vai mais tarde o Sínodo de Constantinopla, em 1678, condenar as doutrinas propostas por Cirilo Lucaris. Ok? Continuando a parte segunda da nossa aula, os desvios então catolicizantes e os protestantizantes, né, o protestantizantes, né, essa terminologia que é utilizada,
não tardaram mais tarde a provocar uma reação em diversos teólogos que estavam preocupados em salvaguardar a integridade da fé ortodoxa e que vão marcar os seus escritos de uma forma fortemente polêmica. Então, entre os polemistas ortodoxos, nós podemos ressaltar Melésio Círicos, isso em 1667, cuja maior obra é intitulada essa Confutação Ortodoxa dos capítulos e das questões da confissão de Cirilo Lucares e Dositeu, que é o patriarca de Jerusalém, o autor do Enquiridion, né, contra os erros do calvinismo. Também a escola de Kiev dos séculos 17 e dos séculos 18, que justamente são as grandes ambiências de um debate mais tarde, enquanto a teologia da diáspora começa a se apagar, já vai começar a surgir aí, dentro desse contexto, vamos supor, uma cultura ortodoxa que vai passar para a Rússia, o único país da ortodoxia que conseguirá furtar-se do domínio turco. Já no século denominado 17, a Rússia vai se tornar o centro de uma gravidade da ortodoxia, sobretudo graças à escola de Kiev. Então, justamente a escola de Kiev, vai ser fundada por Pedro Moquila, isso em 1647, tá? Que vai ser estruturada pelo modelo de universidade dos jesuítas, né? Na língua latina e o método escolástico. O seu texto principal e oficial, que vai ser a Confissão Ortodoxa da Fé, ele vai ser um esquema do catecismo, tá? De Pedro Canísio, e mesmo na liturgia frequentemente vai ter uma certa imitação às práticas católicas, tá? Com isso, a obra-prima de Moquila, que vai ser justamente a denominada Confissão Ortodoxa da Fé, vai refletir uma clara romanização da ortodoxia, gozando de um elevadíssimo prestígio durante uns 2 séculos. Sobre ela, o patriarca de Moscou, tá? O próprio Adriano, né? Que vai ser o reverendíssimo metropolita, tá? E dito até pelo Moquila, né? Como homem de grande inteligência e vasta erudição, tá? Pedro Moquila, mais tarde, ele vai ser aquele responsável por também compor os livros simbólicos da Igreja Ortodoxa e vai atribuir as mesmas autoridades dos decretos dos primeiros concílios a essa confissão composta nos livros simbólicos da Igreja Ortodoxa. Então a escola de Kiev, ela vai produzir numerosos teólogos, entre os quais até o Lazar Baranovich, tá? E o Antônio Radzivilowski, tá? O Renascimento moderno, já nos séculos, vamos dizer assim, 19 para 20, nos séculos 19 e 20, a teologia ortodoxa, ela vai se renovar, sobretudo em 2 nações, Grécia e Rússia, tá? Nesses últimos, inclusive, nesses últimos 2 países, Grécia e Rússia, nem mesmo a Revolução Bolchevique, tá? Com todas as suas dolorosas consequências para a igreja, vai conseguir impedir esse grande florescimento teológico em curso no início de nosso século. Ainda que tenha se obrigado quase todos os mais insignes cultores da ciência, tá? Sagrada, a buscarem um refúgio no exterior, pois eles reconstituíam-se em país e até em Nova York de 2 centros teológicos,
da teologia ortodoxa dotados de uma, vamos assim dizer, uma prodigiosa vitalidade, tá? Então nós podemos dividir que essa história contemporânea da teologia ortodoxa em três partes, como a russa, a grega e também a da diáspora, vai ser propulsora dentro do contexto histórico contemporâneo e que faz parte dessa divisão ou classificação da teologia ortodoxa, tá? O Renascimento russo, que vai ocorrer lá no século XIX, esse epicentro da teologia ortodoxa, que vai se deslocar agora de Kiev para Moscou, para a Faculdade de Teologia da capital da Rússia, e as suas principais causas do Renascimento vão ser esse maior contato com as fontes bíblicas e patrísticas, tá? Isso em 1812, e vão promulgar, ou vão promover um desaparecimento do latim, decaindo aí também a influência escolástica. Então, os maiores artífices da renovação antes da Revolução Russa justamente vão ser quatro: o Metropolita, Macário, o Komiakov, os Svetlov e o Soloviev, tá? O Metropolita Macário, o seu nome de nascimento vai ser Mikhail Petrovich Bulgakov, que é justamente o autor de uma famosa história da Igreja Russa em 12 volumes e de uma teologia dogmática ortodoxa, sendo que essa última vai chegar a ser premiada pela Academia de Ciências de Moscou. Ela, inclusive, vai ser considerada por Glubokhovsky, né, como uma grandiosa tentativa da classificação científica do material teológico acumulado no passado. Tá? Então essa obra vai ser adotada mais tarde, não só como um manual para a formação dos padres ortodoxos da Rússia, mas também como critérios de uma ortodoxia, com efeito até as posições de Macário, que vão corresponder exatamente às do Santo Sínodo de Moscou, no rígido conservadorismo e na interpretação literal das escrituras, no tom apologético e numa forte intolerância para com as outras confissões. Então, por esse motivo, além da escassa originalidade da obra, os teólogos russos desse século vão julgar-se bem menos favoráveis do que os colegas do século passado. Então, por exemplo, Macário, que é um grande expoente e o máximo da teologia, denominada teologia oficial, como Alexis Mokiakov, ele é o teólogo mais representativo desse movimento denominado eslavófilo, né? E esse movimento vai nascer como uma reação contra a ocidentalização da intelectualidade, e até para combater essa ocidentalização, os eslavófilos vão recorrer ao velho mito do messianismo russo e até um pan-eslavismo religioso, cujas raízes vão ser penetrar nessa consciência nacional desde os tempos dos grandes Césares do século XVI. Tá? Com isso, esse teórico e teólogo do eslavovilismo, que é o Komiakov, vai afirmar que a antropologia, a sociologia e a teologia oriental vão estar separadas desse racionalismo cristão do Ocidente, até por uma oposição radical contra esse caráter jurídico, né, dos latinos, exaltando assim a soborns eslava, tá? Então essa nova eclesiologia de que o fundador vai se basear na ideia de uma comunidade unânime de todos fiéis vai ser denominada a soborns, tá?
que vai ser inclusive uma teologia proposta por Kolmiakov, tá certo? Muito bem, então essa foi uma breve exposição sobre esse transcurso da teologia patrística entre os séculos, vamos supor aí, terceiro, não é? Segundo para terceiro, até o século 14 a 15, tá? Muito obrigado a todos e esse foi um momento de aprendizado dentro da patrística aqui no canal Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico. Obrigado a todos.